10 pessoas desaparecidas com um intervalo de poucos dias. Todas elas se conheciam, tinham algum tipo de relação. A maioria, inclusive, era de uma mesma família. Entre elas, adultos, mulheres e crianças de 6 anos de idade. O que parecia ser uma sequência aleatória de desaparecimentos se revelou num crime bárbaro. Até agora, a maior chacina já registrada na história do Distrito Federal. Tudo isso teria acontecido por causa de dinheiro. Um terreno, uma chácara, avaliada em aproximadamente 2 milhões de reais. Os envolvidos fariam de tudo para que ninguém atrapalhasse seus planos, incluindo crianças. Como tudo isso aconteceu? Quem participou? Por que essa história ainda precisa ser lembrada? É sobre tudo isso e muito mais que nós vamos conversar a partir de agora. Eu sou Juliano Cartacho e você está comigo no podcast Na Escuta. As famílias viviam em Planaltina, aqui no Distrito Federal, e também no Itapuã, em um condomínio Entre Lagos. Nós estamos falando das famílias Lopes Belchior. Entre eles, eu destaco para vocês o Marcos, patriarca da família, a Renata, esposa dele, a Gabriela, o Tiago, a Elisamar, os 3 filhos pequenos, Gabriel, os gêmeos Rafael e Rafaela, também a Cláudia e a Beatriz. Todos eles vítimas da sede, da vontade de se apropriar de um terreno específico e de bens materiais dessas 2 famílias. Os suspeitos chegaram a alugar uma casa em Planaltina, onde, pelo que já foi apurado até agora, em momentos distintos, todas essas 10 pessoas foram mantidas em cativeiro. No local, já com as investigações adiantadas, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal encontrou uma agenda entre os pertences dos criminosos. Nessa agenda estavam anotados os nomes do Marcos, da Renata, da Cláudia, do Tiago e da Elisamar. E do lado do nome de cada uma das vítimas, quanto eles poderiam extorquir de cada uma delas. Como se essas vidas tivessem um valor, tivessem um preço. A Elisamar, por onde eu vou começar essa história toda, era uma cabeleireira bastante conhecida lá na região de Planaltina. Ela tinha um salão e planejava investir nesse espaço. Ela teria inclusive contraído um empréstimo de 100 mil reais que teria acendido também o alerta desses criminosos, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles. A Elisamar, inclusive, é o estopim de toda essa história, porque quando ela desapareceu, no comecinho de janeiro de 2023, para ser mais exato, ali por volta do dia 4, dia 12 ela foi dada como desaparecida. Dia 12 de janeiro, a Elisamar, ela sai do trabalho em Planaltina, a polícia conseguiu rastrear o celular dela, e ela vai até o Itapuã, onde moravam o Marcos e a Renata, sogros dela. Ela teria ido ajudar numa mudança. De lá, ela chegou a dar carona ainda para uma amiga e foi vista rastreada pela última vez em uma rodovia no estado de Goiás. Depois disso, não se teve mais notícias da cabeleireira.
Familiares começaram a fazer campanhas nas redes sociais. Nós, na Record, inclusive na época, mostramos a foto dela desaparecida, pedindo ajuda para quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro dessa mãe de família e das 3 crianças. 2 dias depois, nessa mesma rodovia, um carro foi encontrado carbonizado. Dentro do carro, os corpos de 4 pessoas, um adulto e 3 crianças. Pouco tempo depois, ficou comprovado que eram os corpos de Elisamar, Gabriel, Rafael e Rafaela. A polícia começava então uma corrida para tentar descobrir o que teria acontecido, quais seriam os autores, quais os motivos daquele crime. Mas aí nós já tínhamos um outro problema. O marido dela, o Tiago, a essa altura do campeonato, também já estava desaparecido. Ele e o pai desapareceram juntos. Para ser bem exato aqui com vocês, olha só, no dia 28 de dezembro de 2022, antes, inclusive, quase 15 dias do desaparecimento de Elisamar, o Marcos teria sido baleado e levado por criminosos para um esconderijo, para um cativeiro lá em Planaltina. Não perca as contas comigo. Nós já temos desaparecidos, ou melhor, mortos e desaparecidos, a Elisamar, os 3 filhos pequenos, o Marcos, pai do Tiago, sogro da Elisamar, e também o Tiago. A polícia, nesse momento, não descartava nenhuma possibilidade, inclusive uma das linhas de investigação era de que o Marcos e o Tiago, desaparecidos, também teriam algum envolvimento com o sumiço da Elisamar. Só que o caso fica ainda mais confuso, porque no dia 4 de janeiro, a Cláudia, ex-mulher do Marcos, e a filha dela, a Ana Beatriz, de 19 anos, também são dadas como desaparecidas. Até então nós já temos 7 pessoas sumidas. No dia 14 de janeiro, 2 dias após o desaparecimento de Elisamar, em Unai, a polícia encontra mais um veículo queimado. Dentro do veículo, 2 corpos. Seriam os corpos do Marcos, o pai, e do Tiago, esposo da Elisamar, ou os corpos de Cláudia e Ana Beatriz? Segundo investigações, laudos médicos, ficou confirmado que se tratava da Cláudia e da Ana. As duas, somadas agora, a Elisamar e os 3 filhos, já com mortes confirmadas. O que está acontecendo? Que mistério é esse? 5 pessoas ligadas, mortas, em um intervalo tão curto de tempo, e ainda mais 2 desaparecidos, o Marcos e o Tiago. A polícia procurava uma ponta solta para tentar desvendar tudo aquilo que estava acontecendo. Até que, no final de janeiro de 2023, 2 suspeitos foram presos. Um homem identificado como Gideon e outro como Horácio. A polícia chegou até os 2 depois de identificar, graças ao trabalho da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal, impressões digitais e traços de DNA dos 2 suspeitos nos locais dos corpos, onde os corpos foram desaparecidos. E um detalhe, nas mãos dos 2 suspeitos, queimaduras condizentes com as dos carros queimados. E em Cristalina, no estado de Goiás, ampliando o espectro da busca,
a Polícia Civil conseguiu imagens de um posto de gasolina onde Gideão e Horácio aparecem comprando combustível. Muito provavelmente o combustível que seria usado para colocar fogo nos carros onde estavam os corpos de Elisamar e dos filhos, de Cláudia e da filha. Era o fio que a Polícia Civil precisava para começar a desvendar o que seria a maior chacina do Distrito Federal. Na delegacia, os dois suspeitos admitiram participação no crime, mas colocaram a culpa em Marcos e no Tiago. Segundo um deles, inclusive, a motivação do crime seria uma traição, um caso extraconjugal. Só que os depoimentos se contradiziam, porque o outro suspeito disse: não, nós receberíamos dinheiro para a execução por conta de um outro dinheiro que a vítima tinha e que o Marcos e o Tiago queriam. Chegaram a dizer que o Tiago, que ainda estava desaparecido até esse momento, teria estrangulado e matado um dos filhos antes de colocar fogo no carro. O que era verdade? O que era mentira? É o que nós vamos desvendar agora. Sete corpos encontrados pela Polícia Civil, um carro com 4 corpos numa estrada de Goiás, outro com 2 corpos numa estrada de Unai. E nós ainda tínhamos, a essa altura do campeonato, pelo menos mais 3 desaparecidos: o Marcos, o Tiago e a Gabriela. Onde estavam essas 3 vítimas? Ou mandantes, segundo os 2 primeiros presos desse caso, o Gideão e o Horácio, chegaram a contar na polícia que o crime teria sido encomendado pelo Marcos e pelo Tiago por causa de dinheiro, e que o próprio Tiago teria matado um dos filhos antes de colocar fogo no carro localizado na estrada de Cristalina, Goiás. Muitas perguntas ainda estavam sem respostas, até que a Polícia Civil conseguiu chegar a outros suspeitos de envolvimento nesse caso. O Fabrício e o Carloman também foram presos. O Carloman, inclusive, já com diversas passagens pela polícia e com suspeita de envolvimento com organizações, com facções criminosas. Eles revelaram à polícia que a casa onde onde essas pessoas passaram em algum momento pelo cativeiro, guardava mais segredos. E a polícia voltou a procurar nesse local. E acabou encontrando, dentro de uma cisterna, mais 3 corpos: o Marcos, o Tiago e a Gabriela. O Marcos, inclusive, com requintes de crueldade. Ele havia sido esquartejado, decapitado e com os braços arrancados. A polícia encontrava as 10 pessoas, os corpos das 10 pessoas dessa família ou desse núcleo familiar que poderiam, em algum momento, atrapalhar os planos dos criminosos, reivindicando essa chácara avaliada em quase 2 milhões de reais. Eles começaram a arquitetar esse plano meses antes, ainda em meados de 2022, para que ele fosse perfeito, para que ele não deixasse brechas.
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou ainda a participação de um menor. Esse menor contou aos policiais que esteve na casa várias vezes e que ele ganharia R$ 2.000 para ajudar nesse crime e que depois de concluído receberia mais R$ 3.000. Esse menor, ele foi ouvido, confessou aos policiais que viu dentro dessa casa em Planaltina pessoas amordaçadas e vendadas, que seriam provavelmente os membros dessa família executados. A polícia não tinha dúvidas. Tratava-se de um crime com intuito de tirar dessa família tudo o que eles conseguiram juntar ao longo da vida. Detalhe: o Gideão e o Horácio moravam na chácara, num terreno dentro dessa chácara, e dividiam o espaço com o Marcos e a Renata. Eles sabiam quanto a chácara valia. Eles sabiam, por exemplo, que a Renata havia vendido um outro imóvel avaliado em R$ 400.000 e que ela ainda estaria com esse dinheiro. Os criminosos queriam arrancar cada gota do suado dinheiro dessa família, mesmo que para isso eles tivessem que silenciar, matar de forma cruel qualquer pessoa que pudesse atrapalhar seus planos. Um quinto suspeito, conhecido como Carlos Henrique, o Galego, também com envolvimento com o crime organizado, foi preso e confessou participação no crime. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou os 5 suspeitos. Anota aí: homicídio qualificado com diversos dolos, motivo torpe, forma cruel, sem possibilidade de defesa da vítima. Nós tivemos o assassinato de crianças, 3 delas, estranguladas e queimadas dentro de um carro. Sequestro, ocultação de cadáver, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, corrupção de menores e associação criminosa. O caso seguiu para júri popular e até setembro de 2025, os responsáveis pela maior chacina da história do Distrito Federal ainda não haviam sido julgados. As penas para todos esses crimes podem ultrapassar os 100 anos de prisão. Todos nós aguardamos uma solução. Todos nós aguardamos o desfecho dessa história. E aí você de casa deve estar perguntando: Juliano, por que voltar a falar desse caso 2 anos depois dele? Principalmente para que as vítimas não sejam esquecidas. Nós estamos falando do Marcos, da Renata, da Gabriela, da Cláudia, da Ana Beatriz, do Tiago, da Elisamar, que sonhava em ampliar o seu salão de beleza para dar mais qualidade de vida para os filhos. Nós estamos falando de 3 crianças: o Gabriel, o Rafael e a Rafaela. Pessoas que não têm quem fale por eles. Por isso, o Na Escuta assumiu esse papel. Assumiu o papel também de cobrar da justiça celeridade no caso, para que os culpados sejam julgados e, se condenados, que paguem atrás das grades pelo que fizeram. Nós relembramos esse caso também para que ele sirva de exemplo, para que algo parecido nunca mais volte a acontecer aqui no nosso quadradinho. Em setembro de 2025, muitas perguntas permanecem ainda sem respostas.
Por que tanta demora no julgamento dos 5 acusados? Como garantir proteção às testemunhas envolvidas? E como reparar os danos causados, não só a essas famílias, mas a todos aqueles que de alguma forma se viram atacados ou agredidos por esse crime brutal. Recontar uma história como essa não é alimentar o medo, não é alimentar o pânico. Não, é muito mais que isso. É não deixar que esse caso caia no esquecimento. É cobrar justiça para todas as 10 vítimas. Crimes como esse deixam cicatrizes não só nos envolvidos, mas em todos os moradores do Distrito Federal e do entorno de Goiás e Minas Gerais que acompanharam com o jornalismo da Record o desenrolar desse caso. Se você concorda com tudo que o Juliano trouxe para você nesse Na Escuta de hoje, eu te peço, compartilhe. Não deixe que esse caso caia no esquecimento. Manda o link do nosso programa para os seus familiares, para os seus amigos. E deixe aqui embaixo a sua opinião. Nós estamos no Spotify, no Record Plus, no YouTube, no Deezer e em todos os aplicativos e plataformas de áudio desse Brasil. Você sempre é o nosso principal convidado. Muito obrigado por estar comigo na escuta.